Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, nesse vídeo, nós estaremos falando um pouco sobre as principais estratégias que o diabo tem usado para destruir a Igreja de Cristo. E preste atenção, a Igreja de Cristo que tem compromisso com Deus, que realmente quer ter uma mudança e ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas, porque eu tenho certeza que este canal vai te ajudar espiritualmente. Antes de começar esse vídeo, eu quero estar trazendo aqui um pequeno versículo que se encontra no livro de João, capítulo 3, e verso 3 em diante, que vai dizer: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tomar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. A primeira coisa que eu quero que você entenda: existem dois nascimentos. O primeiro nascimento é o nascimento da carne, quando você nasce do ventre da sua mãe. E o segundo nascimento é o nascimento que você nasce do Espírito, quando você aceita Jesus e se batiza nas águas. Por isso é chamado o nascimento da água e do Espírito. E quando isso acontece, a pessoa precisa, dentro da sua caminhada, tomar uma atitude de ter verdadeiramente um compromisso com Deus, para que ela venha a ser totalmente transformada pelo Espírito Santo. Porque não é somente através do batismo das águas ou no aceitar Jesus que a partir daquele momento você já está transformado totalmente. Não é da noite para o dia. E sempre vai existir pessoas pela qual não permitiram que o Espírito Santo trabalhasse em suas vidas pela falta de compromisso com Deus. Ou seja, aquele que não quer renunciar, aquele que não quer jejuar, aquele que não quer orar, aquele que não quer buscar a Deus de verdade. E isso vai formar crentes carnais e crentes espirituais, porque existem aqueles que vão ter compromisso com Deus e a partir do momento que tomam a escolha de aceitar Jesus, de se batizar, eles vão ter compromisso com Deus, vão renunciar e vão fazer tudo certo conforme a palavra. Mas os outros ainda estão na carne. Existem os crentes carnais e os crentes espirituais. O diabo, ele precisa somente da sua carne reinando sobre o seu espírito para que ele possa te usar, para que ele possa destruir a Igreja de Cristo. Lembre-se de uma coisa, grava essa frase na sua mente: o diabo usa a sua carne para destruir a sua vida espiritual e a vida dos outros também. Porque quando o crente não mortifica a sua carne, os desejos da sua carne, através do jejum, da oração, da renúncia das coisas pecaminosas, esta pessoa, a sua carne, começa a reinar em sua vida. Então essa pessoa se torna um instrumento de Satanás. A carne é pecaminosa, a carne possui desejos pecaminosos e o diabo, ele tem a facilidade de manipular esses crentes carnais para destruir os crentes espirituais. O diabo usa os crentes mais fracos para destruir os crentes que são mais fortes, exatamente por causa da carnalidade. A carne ainda não foi mortificada, então é por isso que o diabo, ele tem esse espaço na sua vida de atuar na sua vida. Entenda uma coisa, a palavra de Deus diz no livro de Coríntios que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Existem muitos crentes que estão conforme os ímpios. Não é somente os ímpios que praticam as coisas do mundo, mas existem cristãos a qual praticam as coisas do mundo e foram cegados pelo Deus
desse século. E quando a pessoa ela está cega espiritualmente, praticar coisas do mundo, praticar o pecado se torna normal, porque quem está lá no mundo é normal adulterar, é normal fofocar. Quem está no mundo é normal se portar com sensualidade para chamar a atenção dos homens, para chamar a atenção de mulheres. Isso é normal para o mundo. É normal para o mundo se ter divisão, confusão, violência, brigas, contendas. É normal. É normal para o mundo ter disputas. É normal para o mundo ter porfias. É normal para o mundo ter prostituições, porque estão cegas pelo Deus desse século, que é o diabo. Então entenda uma coisa. Jesus ele fala para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. Ele nasceu na carne, ele conheceu a palavra, mas ele não se converteu verdadeiramente. Ele não seguiu o caminho, a porta estreita, para que a sua carne fosse mortificada e ele fosse transformado no espírito. A maior estratégia de Satanás contra a igreja de Cristo é usar os carnais para destruir os espirituais. A maior arma do diabo contra você é a sua própria carne, é o seu desejo, a sua concupiscência, é aquilo a qual você deseja fazer, aquilo que você deseja praticar. O diabo usa a sua própria carne contra você, porque quando nós falamos de andar no caminho estreito, de ter renúncia, de ter oração, de ter jejum, logo a carne da pessoa começa a gritar. E isso começa a se apresentar com aquilo que a pessoa fala. Ah, mas eu vou sofrer desse jeito, eu vou ser uma pessoa infeliz sobre a terra, eu vou padecer isso, eu vou sofrer aquilo. E a pessoa começa a reclamar pensando que servir a Deus é 100% alegria, é 100% felicidade. Retira isso do seu pensamento, porque servir a Deus de verdade é luta, é provação, é choro, é sofrimento. Então, se você quer se sentir feliz com algo do mundo, entenda uma coisa: você está no caminho largo. Quando você toma a decisão de ser uma pessoa cristã de verdade, de viver realmente o evangelho, você precisa entender: ou é tudo ou é nada. Ou você é salvo ou você é condenado. Se você quer as coisas fáceis, se você quer fazer as coisas do mundo, entenda uma coisa: você já está no caminho da perdição. Se você não quer ter o caminho de renúncia, se você não quer ter um caminho sofrido, entenda, você já está no caminho da perdição. O diabo te apresenta facilidades e até mesmo felicidades momentâneas para disfarçar o caminho que você está trilhando. Entenda uma coisa: servir a Deus é dificuldade, porque por muitas tribulações entrarão no reino dos céus. É isso que diz o livro de Atos. Sem cruz não vai existir salvação. Sem sofrimento você não vai entrar no reino dos céus. E como que o diabo consegue entrar na igreja e destruir a igreja? Simplesmente é muito fácil você entender isso. Existem os crentes carnais e os crentes espirituais, que são muito pouco hoje em dia, na atualidade que nós estamos vivendo. O diabo, ele vai implantar dardos inflamados, flechas malignas no corações dos crentes carnais, porque eles estão na carne, a carne está dominando, está reinando sobre eles. Então, quando o diabo usar esses crentes carnais para provocarem divisões, confusões, contendas, difamações, escândalos com o nome da igreja de Cristo, o que acontece? Eles não irão perceber que Satanás está usando eles, porque eles estão cegos espiritualmente pelo Deus desses séculos. Eles não nasceram de novo, assim como Nicodemos, estão cegos, não tiveram verdadeiro nascimento. Então é por isso, não se engane, existem muitos crentes carnais que estão possuídos por demônios. O diabo trabalha por trás da sua carne, porque ele está ali presente, a carne está reinando e o diabo está usando a carne da pessoa, os seus desejos, para poder promover isso contra a igreja de Cristo. Quando eu estive em muitos ambientes, em muitos lugares, o Senhor já me mostrou demônios possuindo tais pessoas para promoverem algo contra a igreja. Só que isso ficou mais assustador quando dentro da igreja o Senhor me mostrou demônios possuindo pastores, possuindo obreiras, possuindo irmãs, possuindo muitas pessoas dentro da igreja. E eu me perguntei: mas Senhor,
essa pessoa é obreira da sua casa, o pastor está em cima do altar. E o Senhor me disse: esses são os crentes carnais, o diabo está neles, o diabo está no corpo deles, porque o diabo está usando a carne deles para provocar escândalo na igreja, para provocar divisão, para provocar destruição, para provocar adultério, para provocar fofoca, contenda. Tudo isso o diabo está usando eles sem que eles percebam. O diabo está usando esses pastores para trazer falso ensinamento sem que eles percebam que isso é errado. Crente que defende práticas carnais é um crente carnal que ainda não nasceu da água e do Espírito. Está preocupado com as coisas terrenas, está preocupado com a felicidade terrena. Eu quero estar lendo aqui um versículo muito rápido, em João capítulo 18 e verso 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Enquanto existem crentes preocupados em ser felizes aqui nessa terra, existem crentes preocupados com coisas terrenas, preocupados em que dia vão se casar, em que dia vão ter um marido, estão preocupados com política, estão preocupados quem vai ganhar as eleições. Entenda uma coisa: Jesus está dizendo: o meu reino não é daqui. Pois se fosse daqui, os meus servos iriam pelejar para que eu não fosse morto. Então tira isso da sua mente, de dizer: eu preciso defender um político que é cristão para defender a minha nação. O teu reino não é daqui. Entenda uma coisa: você está de passagem nesta terra, está se preparando para entrar no reino dos céus, e você não deve ter essa preocupação terrena de dizer que eu preciso ser feliz aqui na terra. Satanás está te enganando. Enquanto você, a sua carne, está procurando felicidade, Satanás está te manipulando sem que você perceba. Crente vaidoso é crente carnal, ainda não venceu a carnalidade que faz com que ela ou ele se preocupe com a sua aparência para passar um pó, para passar um rímel, para colocar um salto alto, uma veste colada no corpo. Estas pessoas estão preocupadas com coisas terrenas, estão preocupadas com coisas passageiras, e Jesus está dizendo: o meu reino não vem daqui, o meu reino não é aqui. Porque se fosse assim, os meus servos iriam me defender e não deixariam que eu fosse entregue para ser morto nas mãos de Pilatos. E o que o diabo tem usado dentro da carnalidade dos crentes carnais dentro da igreja para destruir a igreja e trazer influência? O diabo tem implantado política dentro da igreja e ele já disse: o meu reino não é daqui. Pois se fosse daqui, os meus servos iriam defender-me para que eu não fosse entregue à morte. Então por isso que Jesus está dizendo: o meu reino não é daqui. E se o reino de Jesus não é daqui, você também não tem um reinado aqui. E não tem essa de ficar aí pedindo voto para político, levando a igreja a disputar quem é o político maior. Não é para você ficar falando de candidato de político no altar da sua igreja, falando por irmão votar nesse, votar naquele. Entenda uma coisa: o seu reino, a sua morada não está daqui. E haverá guerra sim, haverá tribulações sim, mas entenda uma coisa: Jesus Cristo vem buscar a igreja e levar a igreja desta terra. Então entenda: o seu reinado não é carnal, o seu reinado é espiritual, e esse reinado não está na terra. Crente carnal enjoou da esposa, enjoou do marido, e vai lá e se divorcia e casa de novo. Deu uma briguinha ali, se divorciou, casou de novo. Sofreu uma traição ali, se divorciou e casou de novo. A Bíblia chama isso de adultério. Não existe motivos a não ser a morte para que a pessoa venha se casar de novo. Entenda, tomar a decisão de servir a Deus é uma coisa muito séria. Ou é tudo ou é nada.
Ou você é salvo, ou você é condenado. A sua carne está gritando para você não renunciar este adultério. A sua carne está gritando para você não renunciar esta vaidade, este brinco, este colar. A vaidade está gritando na sua carne para que você não venha renunciar esses desejos carnais. A sua carne está gritando para sensualizar os homens casados dentro da igreja. Varão que fica atrás de mulher casada, procurando casamento, você é um carnal. Porque entendo, o seu reinado não é aqui. Nosso reino é espiritual e nós precisamos se contentar com o espiritual e não com o material. Quem busca felicidade na terra está entrando pelo caminho largo. Porque entenda, o crente de verdade sofre. O crente de verdade passa dificuldade. Porque Jesus Cristo passou e nós não seremos diferentes. O crente contendeiro que causa divisão, você é um crente carnal. Não nasceu da água e do espírito. Você que tem prazer na queda do seu irmão, você não está no espírito, você é um crente carnal. E se você não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Você que tem ódio do seu irmão, você que não vai com a cara do seu próximo, você precisa se converter, você precisa nascer de novo, porque tu não entrará no reino dos céus. O diabo usa a sua própria carne para te destruir e destruir outras pessoas ao seu redor. Porque se não fosse esse desejo aí de cobiça, desejo de adultério, de sensualidade, o irmão casado não teria caído. Porque você está sendo instrumento de Satanás pela falta de consagração, pela falta de jejum, pela falta de renúncia, pela falta de temor a Deus e respeito ao nosso Deus poderoso. Essa é a verdade que a sua carne não aceita. E se você procura alimentar a sua carne e não deixar que o Espírito reine sobre você, entenda uma coisa: você é um crente carnal. E o carnal não herdará o reino dos céus.